E aí, pessoal, viram o fiasco da manifestação do Bolsonaro? Pois é, não tenho dúvida que fez mal para a causa da anistia do 8 de janeiro, essa manifestação dele que acabou não juntando muita gente. E há quem diga também, imagino eu com verdade, que o real objetivo do Bolsonaro é garantir a própria anistia para ele quando ele for condenado. Então, e que isso seria um jeito de conseguir isso no final das contas, né? Acho uma crítica válida, acho que ela sempre tem que estar em mente quando a gente está discutindo o Bolsonaro, o oportunismo com o qual ele usa muitos dos presos no 8 de janeiro. Mas eu também acho, e quero aqui fazer o raciocínio contrário. Nós que criticamos o Bolsonaro, não é porque a gente critica ele, quer impedir que ele se saia com alguma anistia ou coisa assim, que a gente pode fechar os olhos para a situação dos invasores lá dos três poderes no 8 de janeiro, que está uma situação muito, no mínimo, difícil. Uma situação que a gente pode até dizer que é desproporcional, descomunal dada a realidade brasileira. Tá? As penas que eles estão recebendo, a pena que essas pessoas estão recebendo, aquelas, não são todas, tá? Mas aquelas que recebem a pena de 17 anos, que vários estão recebendo uma punição pior do que muito assassino no nosso país. Tá? E aí não dá. Veja, eu não estou dizendo que eles não fizeram crime, pelo contrário, cometeram crime sim. E sim, crime contra o Estado de Direito. Não foi só vandalismo. Tem um monte de mensagens dos próprios, declarações dos próprios invasores, filmagem dos próprios invasores, grupos de zap preparando tudo, dizendo com todas as letras. Eles tinham um objetivo claro. O objetivo deles era provocar um tumulto tal que provocasse uma intervenção militar. Né? Fazer o caos, primeiro em Brasília, quem sabe reproduzido ao redor do Brasil, fazendo com que as Forças Armadas entrassem, tirassem o Lula, né? E ou fizessem nova eleição, ou botassem o Bolsonaro, ou seja lá o que for. Mas, enfim, queriam um golpe. Também não aceito aqueles que dizem que não teve crime ali, porque era um crime impossível. Né? Crime impossível é quando a forma que você age não pode gerar o efeito criminoso que você quer. Por exemplo, se um dia eu quiser matar alguém e pegar um boneco de voodoo para fazer isso, eu não vou estar cometendo crime, porque isso que eu fiz, esse feitiço que eu fiz, não pode gerar esse efeito. Né? Mas no caso dos golpistas do 8 de janeiro, isso também não se aplica. Porque se eles fossem só um bando de malucos sozinhos, talvez. Mas não eram. Eles receberam apoio, eles receberam acompanhamento, eles receberam diversas formas de auxílio de militares, inclusive generais. Então tinha militares e militares de alta patente ajudando esse grupo de pessoas, grandes acampamentos, né? E depois pessoas que vieram para Brasília, ajudando eles no plano de fazer um tumulto para provocar uma intervenção militar. Era altamente improvável, foi um ato de desespero, porque o plano original não tinha acontecido, porque o Bolsonaro tinha ido embora, o governo mudou, foi um ato totalmente desesperado, mas crime impossível não era. Se eles têm apoio de militares e querem intervenção militar, e tem general no meio, e tem um monte de outros militares no meio, bom, alguma possibilidade existia. Tá? Então cometeram mesmo crime contra o Estado Democrático de Direito. Tá? Mas a pena que estão levando no nosso país não cabe. Essas pessoas, elas foram a bucha de canhão dessa tentativa de golpe. E estão levando pena que a gente deveria ver nos mandantes. Tá? E alguém pode me dizer, tá, Joel, mas o derrubar a democracia é muito pior do que um homicídio. E ainda por cima, se realmente o golpe acontecesse, várias pessoas iam ser mortas, né? Ia ter assassinatos políticos e tudo, iam ser consequências disso. Ambos são discutíveis, mas o que me parece que não é discutível tá bom, é óbvio que é gravíssimo um golpe de Estado, mas você não pode botar todo o peso dessa gravidade nos ombros dessas pessoas, desses indivíduos que é gente muito manipulada. Tinha muita gente bastante humilde no meio também, tá? Metade dos presos recebeu auxílio emergencial em algum momento. Tá? Não é verdade que eram as velhinhas de Bíblia na mão, tá, gente? Isso simplesmente não é verdade. Dos presos do 8 de janeiro, 3,5% eram de idosos, ou seja, 60 anos ou mais, tá? Uma pequena minoria. Existia, mas era uma minoria.
A maioria era homem, tá? Homem entre 40 e 55 anos. Homem maduro, adulto. Tem essa de velhinhas com a Bíblia na mão, não me venham com esse papo, né? E não que ser mulher também te isente de cometer crime. Não é assim que funciona, né? Mas são pessoas aí sim, num grau de manipulação e num grau de fanatismo muito preocupante. E que sim, de alguma maneira, torna elas, não deixam de ser responsáveis, como se fossem loucos, que não eram, mas que a gente tem que ter algum tipo de compreensão do estado do país e da manipulação profunda que muita gente sofreu e levar isso em conta na hora de dar uma pena para eles, que para muitos é um negócio, assim, ruinoso e que não tinham a menor noção da gravidade do que faziam, né? Por conta dessa manipulação toda. Tinha gente ali primeiro, eu lembro de muita gente jurando, Lula não subirá a rampa, óbvio que subiu. Mas até aí também está no nível normal. Mas tinha muita gente nos acampamentos que acreditava que o Lula tinha morrido e que no lugar dele tinha um sósia. E alguns diziam mais de um, eles até tinham os traços que eles identificavam com os diferentes sósias do Lula. É gente que está a um passo da loucura. Choraram de alegria um dia que chegou uma fake news de que o Alexandre de Moraes tinha sido preso. Óbvio que não tinha. No dia das invasões dos prédios dos Três Poderes, a força da PM ali era fraquíssima, né? Então deixou eles entrarem, o que foi correto, dado o erro de preparação, mas não tinha o que fazer, então deixou. Só que depois começou a chegar a Força Nacional, né? E quando ela começou a chegar, os manifestantes receberam a notícia, muitos passaram a celebrar, achando que estava vindo a intervenção militar que eles queriam. É gente, assim, provavelmente muitos, uma cabeça muito simplória, e outro que estavam vivendo num mundo paralelo. Eu quero que os mandantes, eu quero que as pessoas que deixaram essas pessoas assim e que sabiam, que paguem o preço. Mas esses golpistas, tem a mulher lá do Batom, né, do Perdeu Mané, ela está até hoje esperando o julgamento, vai ser julgada em breve, vamos ver quando vai ser de pena, mas já são 2 anos aí de prisão preventiva para ela, não pôde nem ir para casa. Teve outro que morreu na prisão preventiva. Tem gente pegando 17 anos. Pior que um assassino, não cabe, gente. Não, para essas pessoas, não cabe. Mesmo se estivesse lúcido, tá? Não cabia também. Por isso, por essa pena ser tão desproporcional quanto a realidade brasileira, se a realidade brasileira fosse, olha, todo assassino tá levando 40 anos de prisão, tá proporcional, sabe? A gravidade dos crimes e o tamanho das penas. A gente poderia ter um argumento mais forte, mas o país que a gente vive não é esse. O país que a gente vive é um país de impunidade. É um país de penas brandas. É um país de garantismo, em que a pessoa é julgada na primeira instância e recorre. Essas pessoas, por crimes muito menos graves do que esses que são contra a vida e que a pessoa, enfim, tem uma série de recursos e acaba ganhando uma pena muitas vezes não tão alta, as pessoas não têm recurso nenhum, porque é direto no Supremo, e estão sendo tratadas, aí sim, com um ânimo do Supremo que dá para chamar de revanchismo. E não, Joel, mas a justiça apenas aplica a lei, ela não vai escolher, não é um órgão político. Gente, por favor, sempre que esse argumento vier, você suspeite, tá? Tanto existiam outros caminhos, como o próprio Supremo mostrou que existia. Por quê? Porque houve votos divergentes. Teve um voto divergente que eu achei completamente equivocado, do Cássio Nunes Marques. Ele só viu o crime de vandalismo. Esse não, discordo total. Mas outros 2 ministros, o André Mendonça e o Luiz Roberto Barroso, eles deram uma outra interpretação. Eles disseram, olha, essas pessoas estão sendo, entre outros crimes, estão sendo condenados por 2 crimes contra o Estado de Direito. O crime de golpe de Estado e o crime de abolição violenta do Estado de Direito. Você que está me ouvindo, sabe diferenciar os 2? Provavelmente não, porque são bastante próximos um do outro. Depois recomendo que leiam a definição, a descrição. E o que o Barroso e o Mendonça disseram? Nesses casos, um crime aglutina o outro. O Mendonça disse que o golpe aglutinou a abolição violenta. O Barroso, ao contrário. Em ambos os casos,
a pena dos condenados continuaram sendo condenados por crime contra a democracia, inclusive, mas com pena muito menor, porque em vez de 2 crimes foi 1. Fazia todo sentido. Mas o Alexandre de Moraes e com ele o resto do Supremo, e naquele começo estavam sendo julgados no plenário, era todos, eles quiseram adotar uma posição mais dura para dar o exemplo, para ser o revanchismo contra essas forças antidemocráticas, e são forças antidemocráticas. Mas eles geraram uma situação, portanto, que não desce bem para grande parte da população. Acabei de fazer no meu outra rede social uma enquete sobre se a pena foi exagerada, e um monte de gente, a maioria dizendo que sim. E a maioria dos meus seguidores não é bolsonarista, tá? Tá exagerada e tá criando essa situação. Gente normal que sim, agiu de forma totalmente condenável, sim, estava totalmente fora da realidade, mas não, nem por isso dá para achar normal que essas pessoas ganharem essa pena de 17 anos aí. Tá? 17 anos. Qual que é a solução para isso? A solução é a anistia que o Bolsonaro tem defendido? É uma boa pergunta, eu não me comprometo com nenhuma solução nesse momento. Ainda mais se essa anistia poder se prestar a salvar mandantes, Bolsonaro, daí totalmente contra, fora. Tá? Mas e outras saídas? Eu até vi gente levantando que o Lula poderia fazer a... Qual que é o nome mesmo? Não é a graça, é o indulto para tirar essas pessoas da prisão. Eu não descarto essa ideia, não, viu? Acho que seria um ato de generosidade, de grandiosidade necessário para pacificar o país, sabe? Uma situação polarizada só se pacifica quando um dos lados é capaz de um ato de grandeza. E qual o lado que tem que fazer isso? O lado que está por cima. Hoje em dia, o lado que está por cima não é o bolsonarismo, isso aí estão por baixo. O lado que está por cima é o lado do governo. Um ato de grandeza desse poderia ser remediar essa situação descomunal que se criou com esses condenados, reconhecer a realidade psicológica e social do Brasil. Aquele ponto, né? O criminoso também tem a causa social, né, do crime. Não que eles sejam vítimas da sociedade, mas que esse elemento existe. E que o ato que eles cometeram não é igual ao ato de atentar contra a vida de alguém. Enfim, ou pode ser outra saída também. A saída eu não sei. O que eu sei é, pode detestar Bolsonaro, e eu de fato não engulo ele de jeito nenhum. Pode ser totalmente contra o que os golpistas fizeram, e foi tentativa de golpe mesmo, mas mesmo assim, criou-se uma situação que não vai embora, sabe? E enquanto essa situação continuar, algum elemento para as pessoas continuarem desejando uma anistia vai ter. Por que botar um aposentado, uma dona de casa, 17 anos de prisão? Não é o caminho. O Supremo exagerou. Porque o Supremo se deixou levar pelo revanchismo.